Olá, que bom que você está aqui comigo no quadro Mensagens da Alma do programa Fabíola Bernardes. Sabe que o quadro Mensagens da Alma está sempre preocupado com o seu bem-estar, com a sua saúde, em levar para você palavras positivas, coisas necessárias que vão impactar e melhorar a sua vida. Hoje, em especial, vamos abordar um assunto importantíssimo, de extrema relevância, que é a doença mental nos dias atuais, nesses momentos tão difíceis que vivemos. E trouxemos a excelente profissional Josiane de Souza. Ela é psicóloga, palestrante, tem várias pós-graduação. Ela é especialista em trabalhar na área de pessoas com doenças mentais. Oi, Josiane, tudo bem? Olá, Claudine, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês, né? Fazendo parte desse quadro que é tão especial do programa da Fabíola Bernardes. O prazer é todo nosso. Agradeço a tua participação e por você ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer. Josiane, estamos diante de situações extremamente trágicas no mundo e sabemos que as pessoas estão se tornando, tendo distúrbios mentais, distúrbios de ansiedades, transtornos de pânico, e estão sofrendo muito no dia a dia, desde a pandemia já, agora diante de tantas notícias negativas, né? Muitas pessoas infartando cedo, né? Muitas pessoas desistindo de viver, e uma das causas que mais está impactando a vida do ser humano seria os distúrbios de ansiedade, até transtornos de ansiedade generalizados, e que está tirando a qualidade de vida das pessoas de uma maneira geral. O que a pessoa pode fazer para melhorar um quadro de ansiedade? Então, Claudine, está cada dia mais recorrente, né? O aumento das crises de ansiedade, das crises de pânico. As pessoas têm procurado bastante ir ao hospital porque tem taquicardia, né? Elas se sentem completamente desestruturadas, achando que vão infartar. Exatamente. E quando na verdade são crises de ansiedade. Isso tem sido muito recorrente, né? Os cardiologistas enfrentam bastante essa tensão. Então, assim, precisa ver, primeiramente, assim, ó, ter uma atenção. Por que eu estou nessa situação? Então, assim, precisa de uma autoanálise, um auto-olhar sobre si mesmo. Qualquer ser humano precisa parar, ser empático, atencioso consigo mesmo, para dizer assim, eu preciso parar e olhar para mim. Porque no dia a dia, diante de toda uma condição de vida que temos hoje, da correria, de tantas responsabilidades, né? É trabalho, é casa, é estudo, é família, a pessoa esquece de olhar para ela. Sim. E aí chega um determinado momento que realmente o próprio cérebro, as próprias emoções dela, elas se desconectam e entram em realmente desequilíbrio. Sim. Um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio físico, alimentar, nutricional, e que faz ela parar e assim, ó, porque daí o pensamento acelerado de tanta responsabilidade leva ela a continuar. Então, assim, chega 11 horas da noite e o cérebro ainda não parou. Sim. O corpo está exausto,
mas o cérebro não parou. E aí, vai dormir como? Se a pessoa não parou para entrar em contato com ela, não tomou um belo banho, desligando, começando um processo de relaxamento, passar um creme que mulher adora, né? Para fazer um skincare. O autocuidado, né? O autocuidado que realmente é extremamente necessário e que as pessoas não estão parando para ter. Uma atividade física, uma suplementação, uma melhora na alimentação, às vezes é uma correria para 5 minutos para comer e na frente de uma tela, chamada celular. As pessoas querem dar respostas para o mundo, mas esquece de dar respostas para si mesmo. E aí nessa aparece crises de ansiedade e os transtornos que vêm a partir daí. Eu gostaria muito que você explicasse que a doença mental, ela é um distúrbio causado muitas vezes pelo emocional, mas que atinge a parte química do cérebro, que não é algo em que a pessoa tem culpa de estar assim. Por que eu estou te pedindo que explique? Porque muitas pessoas que têm algum distúrbio, algum transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, toque, né? E que diminui potencialmente a qualidade de vida, eles têm vergonha de se tratar, porque acham que tem culpas de ter entrado nessa crise. Então eu gostaria que tu explicasse como funciona no cérebro, na parte química, esse problema, né, de saúde. Então, a condição tanto de qualquer transtorno, né, especialmente os mais comuns, que é a depressão e a ansiedade, né, eles começam por esse movimento excessivo no cérebro dele fazer, dar conta e não conseguir dar conta. Chega uma hora que o cérebro emite sinais para o organismo, do tipo, tô cansado. Quem gasta a maior parte de energia, de 100% do nosso corpo, é o nosso cérebro. 80% da nossa energia, quem gasta não é o nosso corpo, é o nosso cérebro. Então, por aí já começa esses pensamentos repetitivos, o pensamento negativo, a forma como eu me desqualifico, como eu me diminuo, as palavras que eu falo para mim, porque o nosso cérebro, Claudine, ele não entende o que é positivo, o que é negativo, que é uma brincadeira, que é sério, que não é daquilo que nós falamos para nós mesmos, acerca de nós mesmos. Então, assim, com isso eu vou criando um loop de pensamentos que vão adoecendo, que vão ficando tóxico o meu desenvolvimento e toda a condição de hormônio. Que eu tenho vários tipos de hormônios que são produzidos pelo meu cérebro, tá? Em todas as áreas, que eu preciso fazer exercícios mentais. O lobo frontal, eu tenho uma área do cérebro que é a área específica das emoções, chamada amígdalas. Não é essa aqui, gente, é uma área aqui atrás no cérebro que ela produz todas as emoções. Então essa área, ela precisa ser nutrida como qualquer área do cérebro. Então eu preciso suplementar. Por exemplo, a falta de vitamina D ou a vitamina D baixa, ela causa depressão. Então nós temos que entender que muitas vezes a causa de uma depressão, ela não é por conta de um estado emocional, e sim por conta de uma condição química, de uma necessidade, de uma deficiência de Sim, é um distúrbio dos neurotransmissores. Exatamente. Na verdade, né? Falta reposição de serotonina. Falta reposição. E que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento. É uma deficiência do organismo que muitas vezes, Claudine, não é analisada de forma correta. Sim, tem as crises genéticas que devem ser observadas e cuidadas de forma assim... atenciosa. Com todo o cuidado possível. Josiane, explica um pouco quais as atitudes que a pessoa tem que tomar quando ela começa a perceber que ela está com insônia, com irritabilidade, com ausência de apetite,
com a memória descontrolada, que não consegue se concentrar, com taquicardia, sensação iminente de morte, todos esses efeitos e sintomas que fazem com que a pessoa esteja, digamos assim, numa situação de qualidade de vida zero, e ela se tranca no quarto, não quer ver ninguém, não quer sair de casa, mas ela não busca um profissional. Então, que você explicasse a importância de tratar, a importância de procurar os profissionais habilitados da área, quais seriam? Então, é fundamental. Quando eu paro para ter esse olhar sobre mim mesmo, em tudo que eu estou sentindo e dou atenção a isso, primeira coisa que eu vou fazer é realmente procurar ajuda. Eu vou primeiramente para a minha rede de apoio, que é quem? A própria família. Eu vou falar para alguém próximo a mim para buscar esse suporte, porque eu preciso me sentir acolhido. Então você mãe, você pai, você marido, você esposa, busque ouvir com atenção quando essa pessoa vir te pedir ajuda. Não é, de repente, algo que ela está criando da cabeça dela. Não, quando ela chega a falar, ela já entrou realmente numa condição de extrema necessidade. Então, dê atenção. Então, procurar ajuda médica, ir fazer terapia. Tipo assim, se o paciente chega primeiro no meu consultório, eu vou fazer todo um olhar atencioso de como que é, porque como eu trabalho na terapia sistêmica, então eu vou olhar todo o sistema humano desse paciente. Então eu vou olhar como é que é o dia a dia dele, como é que é o trabalho, se ele gosta do que faz, como é que é a condição de família, como é que é a vida social, como é que é o índice de cuidado, se ele faz atividade física, se ele não faz, se ele toma suplementos. Entende que é extremamente importante? Se ele cuida da alimentação, então eu olho ele como um todo, não é só psicologicamente diante do estado dele. Então eu vou dar as devidas orientações. Então eu te oriento para procurar ajuda médica especializada. Que seria o psiquiatra? Que seria o psiquiatra, o neuro. Eu gosto muito das medicinas que suplementam, então o médico ortomolecular, eu gosto bastante disso. Por quê? Porque ele vai olhar para o todo. Vários profissionais, hoje a medicina ela se modernizou muito, então ela tem vários profissionais que trabalham com a medicina integrativa, né? Então eu gosto bastante desse trabalho também, integrar com outros profissionais, né? O psiquiatra tem um papel extremamente importante, né? Mas outros profissionais eles também vão dar esse suporte, porque essas deficiências de vitamina elas trazem uma condição de querer de ir para um lugar de isolamento, de tristeza, de fragilidade, que muitas vezes o que está faltando? Uma atividade física. Porque ele trabalha às vezes preso na frente de um computador o dia inteiro, de uma tela, um lugar escuro, e aí ele chega em casa, ele deita no sofá, pega a tela do celular. O que esse cérebro produziu de vitaminas que o próprio cérebro pode produzir? Nenhuma. Ele só gastou energia, então ele vai ficar exausto. Então, de repente, se ele sai para a rua, que ele vai fazer uma corrida, porque ele vai criar, nesse momento do movimento, do exercício, uma enzima chamada miocina, que ela vai criar resistências neurológicas na condição do cérebro para justamente produzir melhora no hormônio. É como se o hormônio construísse músculo. Ele fragilizou, cansou diante do trabalho, agora com aquele movimento que também libera dopamina, noradrenalina, serotonina com aquele movimento, com qualquer tipo de exercício físico, ele também vai criar uma enzima de fortalecimento neurológico que é fundamental em qualquer ser humano. Aliás, o exercício físico hoje não é uma opção. O exercício físico hoje tem que estar dentro da sua agenda diária. O exercício físico hoje é um tratamento complementar a todo tipo de saúde, física, mental, espiritual, emocional. E não pode faltar a alimentação saudável também. Alimentação, né? Eu tenho que cuidar bastante. Por quê? Porque depois do cérebro, esse que fica dentro dessa caixinha óssea, nós temos um segundo cérebro, que é o intestino.
Ali, todo o funcionamento de reorganização das nossas necessidades, eles estão estabelecidos e eles também podem causar depressões, causar ansiedade, causar outros transtornos, vários tipos de doenças por conta de não ter uma alimentação organizada, ou seja, um autocuidado. É um olhar para si mesmo. Isso. Né? A vida nos leva a nos esquecer, né? A olhar para fora ao invés de olhar para dentro. E muitas vezes vamos olhar para dentro quando já estamos mortos por dentro, até querendo desistir da vida. Por isso que estamos aqui entrevistando a doutora Josiane, para que isso não aconteça na tua vida. Para que você procure ajuda antes de querer desistir de viver. A vida é muito valiosa. Deus nos deu para ter qualidade de vida, para vivermos com alegria, com felicidade e não tristes, desorientados e cansados. Então a doutora Josiane aqui está explicando quais os passos que você tem que dar no seu dia a dia, o autocuidado, o olhar para si, o procurar ajudas profissionais, o reservar um tempo para você no teu dia a dia. Porque dessa vida não vamos levar nada, tudo vai ficar aqui. Então não adianta, né, estarmos vivos e com um monte de coisas materiais e o nosso ser esvaziado, o nosso ser sofrendo, o nosso ser morrendo. Me explica no teu consultório, no dia a dia, quais os tipos de transtornos mentais que você recebe mais? Então, com os adolescentes, né, é muito a questão da depressão, da ansiedade, e aí que geram outras situações, uma fragilidade, carência afetiva, familiar, muito dessa ausência dos pais, esse tempo excessivo de solidão com as telas, isso trouxe inúmeros prejuízos à saúde mental dessa geração dos adolescentes. Então a pandemia veio trazer assim um rompante nessa fase e que agora os filhos viraram filhos dos quartos. E uma coisa que eu tenho visto assim no meu dia a dia, porque eu faço caminhada todos os dias, né? E eu gosto muito, eu não tenho mais aquela vontade de estar dentro de uma academia, porque cada um tem que fazer uma atividade física que se sinta bem. Então assim, eu tenho que fazer isso, eu não gosto. Vá fazer algo que você goste. Tem que ser prazeroso aquilo, até para que o cérebro receba esse prazer, para gerar ocitocina, para receber esse amor, esse cuidado e realmente você sentir que a dopamina está sendo liberada, não você está lá com raiva, né? E aí nesse movimento dessa caminhada que eu tenho feito, Claudine, eu vejo assim, os pais todos os dias passeando com os cachorros e eu não vejo os pais passeando com os filhos. Quando eu encontro os pais com os filhos, num restaurante, num ambiente, os filhos estão na frente de uma tela. Gente, isso é trágico. O que a doutora Josiane está colocando é trágico. Os adolescentes e as crianças estão abandonadas. Por isso, um número enorme de tentativa de suicídio, que é uma coisa absurda. A cada 40 segundos uma pessoa tenta tirar a própria vida. Porque qual é a maior causa disso tudo? É a solidão, é a falta de atenção, é a falta de cuidado. É o toque, é o carinho. O toque, o isso carinho, aqui libera hormônio. O diálogo dos pais com os filhos, gente. Precisa de diálogo. Quantos adolescentes estão desistindo de viver ou então tentam mostrar para os pais que estão doentes, que precisam de ajuda e são ignorados? Sim. Eu quero falar para você que a doença mental não significa uma loucura, uma invenção criada pela pessoa que está dizendo que não está bem. Ela é considerada uma doença, ela tem que ser tratada como doença. Se ela não for tratada como doença, vai se agravar de maneira tal que pode chegar ao suicídio.
Então, tanto adulto tem que olhar muito para os seus filhos, para o seu marido, para o seu companheiro, para os seus amigos de trabalho, pelos idosos, para ver se não houve mudança, se não houve transformação nas atitudes, né? O comportamento. Quais são os comportamentos que mais chamam a atenção e que devem ser procurado ajuda, doutora? O nível de isolamento excessivo dentro dos quartos, o tempo longo nas telas, e aí eu digo qualquer uma, porque às vezes eles viram à noite, eles ficam madrugada na tela, daí chega de manhã, eles não têm vontade de ir para a escola, eles não têm vontade de estudar, por quê? Porque eles não produziram um hormônio importante, que é o hormônio do sono, chamado melatonina. Se não produzir o melatonina, não vai produzir a serotonina, que é o hormônio da alegria, da disposição, da energia, da concentração, numa sala de aula. E aí os pais estão abandonando esses filhos dentro dos quartos, não estabelecendo limites e controle do uso e o tempo disso. Ah, mas ele já é um adolescente. Ele não está com o cérebro formado. O cérebro humano, ele está completamente formado, Claudine, aos 25 anos de idade. Então, se o meu filho adolescente está com 13 anos de idade e eu não estabeleço um limite, um controle sobre o tempo que ele está ficando na tela, eu estou dando para ele a condição de ele justamente ir ladeira abaixo. Aos 18 anos, ele não tem condições, porque o lixo que se estabelece com o uso excessivo, a ansiedade que gera pelo imediatismo. Porque os vídeos hoje são produzidos, a internet ela produz vídeos de 10, 15 segundos. Quando que esse adolescente vai parar para assistir um vídeo, uma aula de 30 minutos? Não tem, porque desenvolve no cérebro imediatismo, gera ansiedade. É tudo para agora. E aí, ele não vai ter vontade de construir, de desenvolver paciência e muito menos para parar e pensar, porque a tela rouba o tempo da concentração, da criatividade, que uma leitura estabelece com calma, abaixa a tensão, sabe? Então tudo isso vai cada vez mais roubando. E ver um adolescente, eu tenho muitos adolescentes dentro do meu consultório, e ver um adolescente de 13 anos, com várias tentativas de suicídio, tomando remédios controlados forte, que é uma época da vida que eles têm muita energia, eles têm muita disposição. Nós já estamos, partindo, já saímos da meia, partindo aqui, então nós temos que repor algumas coisas. Eles não, eles estão numa fase de produzir, então eles têm muito mais e eles estão lá sobre o controle de uma medicação porque eles não têm controle sobre a própria vida. E isso é muito triste, sabe? De a gente estar vendo os filhos perdidos e os pais muitas vezes não saber o que fazer. Por quê? Porque não consegue estabelecer limite e controle sobre a própria saúde que o filho precisa. Quer tirar ele de dentro do quarto, quer sentar na sala, quer conversar, quer fazer uma comida junto. Sim. Quer brincar com uma criança. Eu tenho mães que chegaram agora no consultório e elas chegaram desesperadas com a própria filha, de não saber o que fazer diante de situações que apareceram. Uma criança de 8 anos, eu dizia, aí eu só fiz uma pergunta, mãe, quando é que você para brincar com a sua filha de boneca de casinha? Ela parou para mim, nunca faço isso. Houve troca de valores, né? Houve muita troca de valores, foi abandonado o diálogo, a presença, pela internet, pelos jogos, isso está adoecendo o mundo, Sim. As pessoas. Então, assim, é o assunto que nós poderíamos ficar aqui falando 3, 4, 5, 6, 10, 20 horas. Mas a entrevista é para chamar a sua atenção de que doenças mentais existem, diversas, né? E elas devem ser tratadas. Então, qualquer sintoma diferente, seja insônia, seja isolamento, falta de apetite, choro excessivo,
de querer não sair de casa, não ver pessoas, se trancar no quarto. Abra os olhos. Sim. E leve em profissionais especializados, porque só o profissional especializado pode dar o diagnóstico clínico. Não vão falar com vizinha, com fofoca daqui e dali. Não é coisa do demônio a depressão. Depressão é uma doença. Tem muita gente ainda, desculpe o termo, desavisada, né? Para não dizer outra coisa, que não percebe que é uma doença que está levando muitas vidas embora e está colocando muitas pessoas dentro de casa sem vontade de viver. Então vamos abrir os olhos, acordar e tratar as doenças, os transtornos mentais como doenças que devem ser tratados, cuidados, analisados. Então aqui a doutora Josiane é especialista na área e colocou o que você pode fazer no seu dia a dia, quais as atitudes que você deve tomar. Então pai, mãe, olhem para os seus filhos. Filhos, falem com seus pais se não estão bem. Não esconda o mal-estar que você está sentindo. Tem cura. Tem cura. Dá para voltar ao estado normal. Dá para voltar a uma estabilidade emocional. Né? Doutora Josiane, quais as atitudes que a pessoa pode aderir em sua vida para melhorar e diminuir a ansiedade e ter qualidade de vida? Então, o autocuidado, esse olhar sobre si mesmo é fundamental, né? A suplementação, os cuidados médicos, a atividade física, tempo de qualidade com a família, estar em família é fundamental, uma vida social agradável, onde você faça coisas que você gosta, estar com pessoas que você se sinta bem é fundamental, você se sentir amado, você se sentir cuidado, acolhido é algo muito importante, né? E um cuidado especial com suplementação e especialmente um cuidado com a sua espiritualidade. E aí quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando de algo que se conecta a uma vida no espírito, que é através da oração. Orar é tudo que se precisa fazer nesse momento. E qual a mensagem que você quer deixar para os nossos telespectadores? Então, eu deixaria assim que você olhe para dentro de você com todo carinho. Terapia não é um processo fácil, ir ao médico, encarar uma dificuldade não é fácil, mas é algo fundamental que gera autoamor, autocuidado, autoestima e esse olhar atencioso. E tire tempo, você pai, você mãe, você mesmo, uma pessoa adulta, um adolescente, você tirar tempo para fazer uma oração, entrar em contato com a tua vida espiritual, fora de um contexto onde envolva uma religião, espírito, onde Deus estabeleça um cuidado sobre você. Porque quando você move essa condição da oração, está comprovado cientificamente, Claudine, que move uma área no cérebro, aqui no nosso lobo frontal, que mexe com a condição do discernimento, a inteligência, a percepção de quem somos, aonde estamos, o que vivemos e como podemos viver. Então tire um tempo para orar, para meditar, para buscar essa conexão com Deus, que é aquele que pode te ajudar, que pode te orientar, que pode acalmar a sua alma diante de uma situação constrangedora. E eu digo para vocês, vai passar. Se você se der a oportunidade de cuidar de você, você vai vencer qualquer dificuldade, porque nós somos seres capazes de todos os dias nos reconstruir, ressignificar as nossas emoções, dar atenção e nós podemos vencer toda e qualquer dificuldade. Então vença, lute pela vida.
e ame a Deus acima de tudo. Amém. Obrigada, doutora Josiane. Então, eu quero agradecer a tua presença, Josiane, por tirar do teu tempo, vir aqui conversar conosco. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você procura o consultório da doutora Josiane, ela vai te tirar as dúvidas. Mensagens da Alma, tem um Instagram chamado Mensagens da Alma 2018. Entra lá, me chama no direct, faça as perguntas, dê sugestões de temas que você quer nas mensagens, nas palestras e nos ajude a ajudar vocês cada vez mais. Estamos aqui por você e para você, para te dar melhor qualidade de vida. Um grande abraço, beijão.